que eu deveria fazer esse vídeo sem camisa? Acho melhor não. 300. A Ascensão do Império. Vamos lá. Apesar de estar sendo tratado como uma continuação direta de 300, 300 A Ascensão do Império é um prólogo, uma coisa que acontece paralelamente e uma continuação do primeiro filme dirigido pelo Zack Snyder. O diretor do primeiro filme, que agora está como produtor executivo do filme, e o estilo que ele imprimiu no primeiro filme continua aqui no segundo. Isso é bom para alguns, ruim para outros. Quem gostou do primeiro filme, do estilo visual dele, aquela fotografia muito diferenciada, muito legal de se ver, com tomadas em câmera lenta, tá presente aqui em Ascensão do Império. Mas quem não gostou do filme vai continuar sem gostar muito provavelmente. O grande diferencial de A Ascensão do Império pro primeiro 300 é que aqui nós temos vários personagens que são tratados de maneira muito melhor que no primeiro filme. São mais bem explorados, o seu backstory é contado de maneira muito mais legal, muito mais divertida e muito mais crível do que o de alguns personagens do primeiro 300. Para o Xerxes, personagem interpretado pelo brasileiro Rodrigo Santoro, o Deus Rei, ganha muito mais espaço em termos de história aqui. No primeiro filme ele era só aquele cara filho da mãe que queria matar o Xerxes e seus 300 de qualquer maneira. Aqui eles melhoraram isso, deram um background pro personagem e isso é sempre muito legal, né? Você ter a história do personagem, o porquê dele estar ali naquela situação. Temos aqui o retorno da rainha Margot, interpretada pela Lena Headey, também conhecida por fazer a Cersei Lannister em Game of Thrones. E ela é aquela mesma coisa do primeiro filme. Tá legal, não compromete, mas também não é nada espetacular. Agora, em A Ascensão do Império nós temos a introdução de dois novos personagens que são muito importantes para a trama. Um é o Themistocles, interpretado pelo Sullivan Stapleton, é um novo protagonista. E eu tenho confiança em dizer que o Sullivan Stapleton e o seu personagem estão muito bem aqui, são personagens legais, relevantes, têm background, como eu falei anteriormente, mas o problema é que o ator não tem o mesmo carisma do Gerard Butler, que era o protagonista do primeiro filme. Então, apesar de fazer bem o seu papel, o carisma é tudo e o Gerard Butler faz sim muita falta aqui no segundo filme. A outra é a Artemisia, personagem da Eva Green, que como na maioria dos seus trabalhos está brilhante no filme, dá o tom, é uma antagonista surpreendente, com um background espetacular. A performance da Eva Green é disparada a melhor do filme inteiro. É um dos melhores vilões do ano, provavelmente, nesse ano que já está começando. Outra coisa que vale ressaltar aqui em A Ascensão do Império é que a escala desse segundo filme é muito maior que a do primeiro. Se o primeiro filme só tem o exército dos Xerxes tentando aniquilar o Leônidas e seus 300, o segundo tem uma escala muito maior, envolvendo mais personagens e batalhas de maior escala de maneira geral. Entre os defeitos do filme, além de naturalmente não contar com o Gerard Butler e seu personagem, temos aqui alguns outros pontos negativos que valem ser ressaltados. A narração desse filme é pior do que a do primeiro filme. Dessa vez a narração é feita através da rainha Margot. Ela não tem aquela voz potente para narrar um filme épico como é 300. Ela não está presente em muitas das situações que acontecem durante o filme. Então eu acho meio que sem nexo ela narrar esses acontecimentos. Outro problema de Ascensão do Império é que às vezes ele não vai ter um pouquinho de sincronia com os acontecimentos do primeiro filme. Você provavelmente vai perceber isso, como eu percebi, e nem sempre você vai perceber uma sincronia feita de maneira correta entre o primeiro e o segundo filmes. Às vezes acontece uma coisa no segundo que você lembra, ué, mas aquilo não aconteceu no primeiro, então isso aqui não poderia ter acontecido. E naquele esquema, balanceando os prós e contras de Ascensão do Império, eu vou dar uma nota 8 pro filme aqui. Sim, é um filme de ação surpreendente, sem muita profundidade, é claro, mas vai te entreter do início ao fim. É uma sequência que vale a pena, principalmente por elevar em diversos aspectos o que o primeiro filme já tinha de bom, e mesmo com seus defeitos, vale muito a pena assistir. E então é isso aí, galera. Essa foi minha análise de 300, A Ascensão do Império, a aguardada continuação do filme lá de 2007, 300. Então, o que você achou do filme? Já viu? Gostou? Não gostou? A qual que você acha melhor, se você já viu? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.